Multivet Pet Shop e Clínica Veterinária. O melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência. Na Avenida Cuiabá, número 1200. No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, é preciso lembrar que nem tudo são flores e falar sobre assuntos delicados, porém extremamente importantes, como estupro, assédio e importunação sexual. O Brasil registrou 56.098 estupros de mulheres ao longo de 2021, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número do ano passado é 3,7% maior em relação ao ano anterior e equivale a um caso a cada 10 minutos no país. O estupro é considerado um dos crimes mais violentos, sendo considerado um crime hediondo. Antes de 2009, a lei definia estupro como constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Assim, se deixava implícito que apenas a mulher poderia ser a vítima desse crime, e somente homem poderia ser o agente ativo. Com a Lei 12.015 de 2009, o artigo 213 do Código Penal foi alterado, como explica o Dr. Rafael Miranda, advogado que atua na área criminal. O crime de estupro, anteriormente, no nosso ordenamento jurídico, que o nosso Código Penal é de 1940, ele houve uma mudança, trazendo várias formas que antes eram tipificadas como violência ou atentado violento ao pudor, para o estupro. Dessa forma, anteriormente, somente a mulher poderia sofrer estupro. E com o advento da nova interpretação do artigo 213, o estupro pode também ser caracterizado por homem. E pode também ter diversas conotações da anteriormente tipificada como crime, que era traduzida na conjunção carnal entre o autor e a mulher, ter diversas conotações diferentes dessa. Então hoje, se a mulher se sente constrangida a cometer conjunção carnal, não necessariamente estava se falando do anteriormente falado, que era a conjunção carnal vaginal. Hoje, no caso, uma masturbação, várias outras formas são caracterizadas sim também como estupro. O que vem a tipificar a conduta? A vontade da vítima. Se a vítima foi forçada a fazer a conduta, já é tipificado como estupro. Um outro dado apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 26 milhões de brasileiras foram vítimas de assédio e importunação sexual no último ano. Embora seja comum o uso do termo assédio para se referir a crimes de violência sexual, os casos têm diferentes entendimentos jurídicos. São os chamados tipos penais, artigos que constam do Código Penal e que definem qual a característica do crime e a pena a ser aplicada. Alguns são mais recentes, como é o caso da importunação sexual, cuja lei foi criada em 2018. Importunação sexual, tipificado no nosso Código Penal no artigo 215-A, introduzido pela Lei 13.718 de 2018. Crime esse que nasceu da necessidade do legislador de dar uma resposta à sociedade a crimes como o que ocorreu em São Paulo, onde um indivíduo se masturbou e ejaculou numa passageira e foi preso por estupro, e como não havia a tipificação do crime, 2 dias depois ele saiu. E ao sair, ele tocou as partes íntimas de outra passageira, ou seja, era contumácia. Desta forma, o legislador conseguiu dar uma resposta mais efetiva à sociedade, trazendo como conduta criminal a ação do agente em questão. Então, antes do advento da Lei 13.718 e a introdução do artigo 215-A no nosso ordenamento jurídico, o autor da importunação sexual ele era preso e logo depois era solto, pois não havia crime se a lei anterior que o definisse. Isso é definido no nosso Código Penal e as autoridades de segurança pública se sentiam de mãos atadas, não tendo o que fazer. Houve também mudanças no artigo 147 do nosso Código Penal, que trata do crime de ameaça, ele introduzindo a linha A e a linha B. A linha A fala do crime de stalking, que eu gostaria de ler para vocês aqui, que é o seguinte: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção
ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O que seria isso? É aquela perseguição na rede social que muitas vezes fazem e não sabem que é crime, mas é crime, certo? E reiteradamente, ou seja, uma vez você vê a rede social de uma pessoa comentar tal, é normal. Mas a partir do momento que essa conduta passa a ser reiterada, ou seja, várias vezes contra a mesma pessoa e essa pessoa se sente coagida, perseguida, isso vira crime. Então vamos ficar ligados. É perigoso e é crime, sendo inclusive passível de reclusão de 6 meses a 2 anos mais multa. Então é uma conduta tipificada como crime. E temos também a conduta do 147B, que é o seguinte: é o crime de dano emocional praticado contra a mulher. Que é o seguinte: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Também da cadeia, gente.